Origem do mundo medieval e da evolução da filosofia renascentista para o iluminismo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. As grandes migrações do norte da Europa foram invadindo aos poucos ao Império Romano, ano de 450 d.C. A região da Bretanha, invadida por povos teutônicos anglo-saxões, sendo dividido posteriormente em vários reinos. Visigodos ocuparam Toulouse entre 419 a 507. No mesmo ano, povoaram a Espanha. Os hunos, a província da Itália. O povo ostrogodo, com efeito, o grande império fora completamente desarticulado. Os bárbaros destruíram a estrutura do Estado romano. A sociedade voltou com aprofundamento à ruralização. Portanto, o estabelecimento do feudalismo. Foi eliminada do cenário político toda forma de poder que representasse o setor público, com exceção da Igreja Católica. Com efeito, a religião católica foi o único mecanismo de sustentação das relações sociais. Os bárbaros só não destruíram o poder eclesiástico. O mundo pôde então viver a escuridão e sustentar a mesma como possibilidade social. Desenvolveram o sistema de realeza. No entanto, a força do poder, mesmo fragmentado, sustentava-se na nobreza rural. A sociedade era obscura e sem significação para a evolução histórica. Começou a acontecer grandes fatos. O primeiro deles, a conversão da dinastia merovingia ao cristianismo, fundando o Reino Franco no ano de 496. Os visigodos, tribos diversas de povos bárbaros, converteram ao catolicismo, oficializando no interior da sociedade romana a religião como meio de sustentação do domínio, ano de 589. A Península Ibérica, ainda em processo de assimilação, naquele momento histórico, a constituição de seu povo, portanto, região ainda sofria do mecanismo da não autonomia, sendo, portanto, a formação da província ibérica possível com as diversidades culturais, o que aconteceu em outras partes da Europa. As migrações nórdicas procuravam terras férteis. O fenômeno do mimetismo cultural entre os valores das tribos diversas. Os principais povos ostrogodos, suevos, vândalos e alanos, miscigenando com latinos. Outro fato importante que deve ser considerado a região ibérica. Portanto, com a invasão
de povos muçulmanos no ano de 711, fixando em terras portuguesas até 1249, com a reconquista de Portugal, possibilitando a formação do Estado. Entretanto, apenas no ano de 1492, a efetivação da reconquista de Granada na Espanha. Tais fatos, em defesa dos latinos cristianizados, possibilitaram o nascimento das monarquias. Historicamente, a filosofia, desde sua tradição helênica, nasceu na polis, na Grécia e na urbe romana. Posteriormente, no mundo ocidental, foi um ato de soberania para pessoas desprotegidas socialmente, o aspecto da evolução cultural, a criação da escolástica. Com efeito, a filosofia helênica adaptada pôde, com a combinação de um novo mimetismo, no entanto, em defesa do Estado constituído, o estabelecimento da criação da cultura religiosa. Entretanto, uma sociedade cujo poder político é extremamente enfraquecido, sem proteção das instituições. Na nova realidade, a pessoa sem defesa, sozinha, a preocupação fundamental, a sobrevivência. Portanto, durante a Alta Idade Média, dos anos 476 a 1200, a sociedade sobreviveu ao vácuo do poder, à custa da instituição religiosa católica. Grandes propriedades fundamentadas em feudos, com leis próprias. Os castelos, a nova realidade política, ao meio de reinos perdidos pela desorganização social. O mundo funcionava pelo mimetismo, fruto da ignorância. Foi exatamente nesse contexto, sob a proteção dos grandes feudos, que nasceram os conventos religiosos, sendo a maior revolução para aquele tempo histórico, quando foi preservada a cultura por monges, o desenvolvimento do pensamento filosófico, a preservação do helenismo como fundamento para o cristianismo. No entanto, durante a Idade Média Baixa, até 1492, posteriormente, a Grande Revolução, a criação das monarquias nacionais, como preservação dos feudos, em solução aos conflitos regionalizados. Em 1285, Felipe IV estabeleceu a monarquia na França. Em 1485, Henrique VII, a monarquia na Inglaterra, possibilitando a dinastia Tudor, da união entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, nasceu a Espanha. O desenvolvimento da formação das monarquias nacionais, o poder fortificado, superando em parte a fragmentação dos feudos. Com a sociedade institucionalizada, surgiram as primeiras universidades. Nesse instante, o pensamento filosófico deixou os conventos e passou ao domínio leigo, possibilitando o nascimento do Renascimento
e da filosofia iluminista, sendo a consequente evolução como base cultural fundamental associado aos interesses burgueses na criação do Estado moderno, a grande revolução daqueles tempos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.